Olá, bom dia. Hoje é 18 de 5 de 2025, 18 de maio de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição, sabedoria, inteligência e discernimento espiritual e que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Mateus capítulo 6, versículo 16. Mateus capítulo 6, versículo 36, na verdade. Na verdade, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus não vai acrescentar enfermidade, nem vícios, nem doenças, nem situações ruins, nem problemas. Deus não acrescenta nada disso. O inimigo é que quer acrescentar isso na nossa vida. Deus não acrescenta isso. Muitas das vezes isso é acrescentado, enfermidade, doenças, vícios, porque o próprio ser humano é que quer isso na vida. Deus não acrescenta o pecado. A pessoa é que quer pecar, a pessoa é que peca, o ser humano. Lembrando que se você vê os outros pecando, ore pela vida da pessoa, não julgue. Ore, aconselhe a pessoa, porque nós não somos juiz nem julgador de ninguém. Nós não somos juízes para julgar. Então, é isso. Se você buscar a Deus, em primeiro lugar, as coisas vão ser acrescentadas, as coisas boas de Deus. Então, 2 Crônica 29, versículo 20. Ezequias restabelece o culto de Deus. Ezequias foi restabelecer. O pai dele mandou fechar a porta do templo, mandou fechar o alpendre, mandou apagar as lâmpadas, mandou não fazer mais holocausto nem sacrifício de oferta pacífica. Através disso, o sacerdote e os levitas ficaram negligentes. Ele mandou purificar o templo. Eles purificaram, fizeram o resto dos utensílios que o rei tinha lançado fora. Então eles fizeram os outros utensílios e ungiram. Então veja no versículo 20. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiram à casa do Senhor. Imagina, Ezequias chamou todo mundo e foram para o templo. O templo já estava lavado, bem limpinho, purificado, já tinha tirado aquilo que desagradava ao Senhor, já tinham feito outros utensílios, já estava ungido. E trouxeram 7 novilhos, e 7 carneiros, e 7 cordeiros, e 7 bodes, para sacrificar, para sacrifício expiatório, pelo reino, e pelo santuário, e por Judá. E Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que oferecesse sobre o altar do Senhor. Então ele restabeleceu o culto. Ezequias restabeleceu o culto do Senhor. E fez isso aqui pelo reino, sobre o altar do Senhor. Então o culto foi restabelecido. E eles mataram os bois, e os sacerdotes tomaram o sangue e expangiram sobre o altar. Também mataram os carneiros e expangiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente mataram os cordeiros e expangiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado, perante o rei e a congregação. Eles impuseram as mãos. Olha o que foi que o rei fez. Ele restabeleceu o culto do Senhor no templo de Salomão em Israel. O rei pai dele foi impacaz, cometeu abominações, pecados, impediu o povo de adorar, de santificar. O povo foi relaxado. Ezequias não seguiu o exemplo do seu pai, os pecados do seu pai, a impiedade do seu pai. Você não é obrigado a seguir a impiedade de ninguém, os pecados de ninguém, o mau exemplo de ninguém, o que alguém faz de errado. Se você seguir o exemplo de Jesus, quem for Jesus, você será salvo. Você viverá melhor. No versículo 24, os sacerdotes os mataram e, com o seu sangue, fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo o povo, porque todo o povo estava sem fazer isso. Já imaginou? Todo o povo sem fazer o sacrifício pelos seus pecados, os holocaustos pelo pecado. E o sumo sacerdote, tinha deixado de fazer o sacrifício para perdão de todo mundo. Imaginou o quanto o rei Acais errou, falhou? Infelizmente. Então tudo isso ele fez, ele restabeleceu, passou a viver a lei, os mandamentos, os estatutos com o povo. E isso foi bom.
Então Marcos diz isso, aqui ele fez um novo concerto. Aqui ele fez um novo concerto com o Senhor, uma nova aliança. Estabeleceu o culto. Qual é a aliança que Deus tem hoje para com o ser humano? Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a pessoa tem que ouvir o evangelho. Pessoas têm que anunciar, pessoas têm que ouvir, as pessoas têm que crer no que Jesus fez, nas curas, nos milagres, na ressurreição. E crer que através de Jesus ensinar aquilo, e ser crucificado e ter ressuscitado, através de receber Ele, através de se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, a pessoa está em uma aliança com Deus e viverá eternamente. Amém? Então você pode fazer isso.